Olá pessoal, vou estar resolvendo com vocês mais uma atividade em Teoria das Estruturas 1. Dessa vez a resolução da atividade 4. Então, a atividade 4, ele pede o professor para escolher três exercícios do Susequind, lá no capítulo 3, entre os exercícios 6.14 e 6.30, e nesses três exercícios fazer os diagramas completos da estrutura, desde momento até força cortante e força normal. Então, os exercícios escolhidos pela turma foram 6.15, 6.18 e 6.19. Então, eu vou resolver esses exercícios em vídeo para que vocês tenham uma explicação em vídeo desses exercícios. E lembrando, se você quiser escolher outro exercício para entregar, eu encaminhei lá no grupo um PDF que tem a resolução de todos esses exercícios, desde o 6.14 até o 6.30. Então, caso alguém não tenha esse PDF, só me pedir que eu mando, ok? Então, antes de começar a resolução desses exercícios, eu vou lembrar com vocês um pouco de pórticos compostos. Lembra nas vigas Gerber que nós tínhamos uma estrutura isostática e dentro dessa estrutura isostática a gente procurava um pedaço com estabilidade própria. E nesse pedaço de estabilidade própria íamos apoiando as outras estruturas que não tinham estabilidade própria, através das rótulas, né? Então as rótulas sempre eram a fronteira da nossa estrutura, onde que a gente dividia essa estrutura e separava cada estrutura para ir apoiando nas outras até chegar na estrutura com estabilidade própria. Então, aqui nos pórticos compostos, vamos fazer a mesma coisa, tá? Então, a gente vai procurar, dentro da nossa estrutura isostática, um pedaço que tenha estabilidade própria. Então, como que a gente procura esse pedaço? Então, vamos ter aqui uns exemplos de pórticos que têm estabilidade própria. Então, o engaste é uma estrutura, uma viga engastada, um pórtico engastado, é um exemplo de uma estrutura isostática que tem estabilidade própria. Ela não depende de mais nenhum vínculo para fornecer o equilíbrio da estrutura. Então, temos aqui um outro exemplo, que seria um pórtico com nós rígidos, biapoiado, com um apoio fixo e um apoio móvel. Esse daqui também é um exemplo de estrutura isostática e uma estrutura com estabilidade própria. Temos também o exemplo de um pórtico triarticulado, em que temos dois apoios fixos e uma rótula. Temos o exemplo também de um pórtico atirantado, no qual nós temos um triarticulado aqui e temos um tirante, um apoio fixo, um apoio móvel e o tirante. Então, esses são exemplos de estruturas com estabilidade própria. Então, sempre que a gente se deparar com um pórtico composto, nós vamos procurar uma dessas estruturas para, a partir dessa estrutura, nós fazermos a separação e irmos apoiando as outras estruturas que não têm estabilidade própria nessas estruturas. Então, por exemplo, nesse primeiro exercício aqui. Nesse primeiro exercício, olhando aqui, dentre essas estruturas que nós temos um engaste, né? Temos um engaste aqui e um engaste aqui. Então, o engaste, eu vou ter estabilidade própria até chegar na rótula. Então, isso daqui é uma estrutura com estabilidade própria. Do mesmo jeito, essa outra parte aqui da minha estrutura tem estabilidade própria também. Só o engaste ele já garante o equilíbrio da nossa estrutura. Logo, na fronteira aqui entre minha estrutura com estabilidade própria e o restante da estrutura, eu vou dar um jeito de transformar essas rótulas em apoio fixo e vou apoiar sobre o meu pórtico engastado. Então, como que vai ficar a separação dessa estrutura? Aí, pessoal, a separação da nossa estrutura vai ficar exatamente assim, ó, onde eu tenho o meu pedaço com estabilidade própria sozinho e nessa rótula, no lugar dessa rótula, eu substituo por apoios fixos. Por que que eu faço isso? Porque a rótula ela transmite esforço normal e esforço cortante. Então, esforço normal e esforço cortante são reações geradas por um apoio fixo. Só que substituir por um apoio fixo não basta, porque, como eu falei, a rótula ela tem a função de transmitir esses esforços para outra parte da estrutura. Então, além de eu substituir por apoios fixos, eu tenho que pegar essas reações que vão ser geradas aqui por esse apoio fixo e transmitir para esse outro lado da estrutura, para essa outra barra que a rótula estava ligada. Então eu fico com uma estrutura isostática aqui, aqui eu vou ter um apoio fixo e uma rótula, ou seja, eu tenho um pórtico triarticulado. Pórtico triarticulado é um pórtico isostático e um pórtico isostático a gente consegue calcular as reações. Então tem que sempre cuidar para no seu pórtico composto você não separar a estrutura de maneira que ela fica hiperestática ou hipostática. Ela sempre tem que ficar isostática, de maneira que você sempre consiga calcular essas reações e transmitir para a sua estrutura com estabilidade própria. Então, como que ficou aqui? Aqui ficou 1 tonelada-metro, 1 tonelada-metro, os esforços que estavam aqui. Então, nesse apoio fixo, eu vou ter uma reação horizontal aqui que eu vou ter que calcular e uma reação vertical. E
Depois eu transmito essas reações para o ponto no qual essa estrutura vai se apoiar. Então aqui ela vai se apoiar aqui e aqui ela vai se apoiar aqui. E sempre com sinais contrários, tá? Do mesmo jeito que a gente fazia nas vigas Gerber. Pegava, calculava as reações e transmitia com o sinal contrário para cá. Então vamos calcular as reações nesse pórtico. Bom, esse pórtico está muito fácil de calcular, né? Porque temos um pórtico um pórtico triarticulado no qual os dois apoios estão alinhados. Então, o mais lógico é fazer, eu poderia fazer somatório de momentos com relação ao rótulo, mas o mais lógico seria fazer somatório de momentos com relação a algum ponto, porque essas forças não entram, porque elas batem aqui, ó, elas vão de encontro aos apoios, só vamos ter de incógnita a reação vertical. Então, fazendo somatório de momentos com relação a esse apoio, o que eu tenho? Essa força, como eu falei, não vai entrar, porque a reta suporte dela passa por esse ponto, logo não entra. Vamos ter essa força aqui, que eu vou chamar de RA, pode ser esse daqui, o ponto A, sei lá, vezes a distância de 2, deve ser igual a zero. Por quê? Porque esses momentos aqui eles vão se cancelar. Então, eu vou ter mais 1 e menos 1. Então, vão se cancelar aqui. Eu vou ter só essa força capaz de produzir momento aqui. Como o momento nesse ponto deve ser igual a zero, essa força, na verdade, ela não deve existir. Ela deve ser igual a zero. Ok? Então, aqui também não vai ter transferência de carga. Se aqui é igual a zero, aqui é igual a zero. E as cargas verticais que seriam transferidas para cá e para cá vão ser iguais a zero também. Ok? Agora eu tenho uma outra condição de equilíbrio também. Eu sei que a somatória de momentos com relação à rótula, escolhendo um lado da estrutura, deve ser igual a zero. Então vamos pegar e escolher esse lado aqui. Bom, esse lado eu só tenho essa força e esse momento. Então esse momento entra como aqui de 1 tonelada a metro. E essa força tem que produzir um momento igual a esse em sentido contrário, né? Então, nesse sentido, para contrariar esse momento. Bom, eu tenho uma distância aqui de A sobre 2. Então, eu sei que o momento deve ser igual a 1. Logo, isso daqui é 1 sobre A sobre 2, que é igual a 2 sobre A. Ou seja, minha reação aqui é 2 sobre A. Se a minha reação horizontal aqui é 2 sobre A, então desse outro lado eu só posso ter 2 sobre A também. Ou seja, vamos fazer a conferência. É 2 sobre A vezes A sobre 2, então 2 sobre A vezes A sobre 2, isso corta aqui, isso vai dar 1. 1 girando nesse sentido aí, menos esse 1 que está girando em sentido contrário. Ou seja, desse lado da estrutura, a gente garantiu que o momento seja igual a zero. A mesma coisa acontece desse outro lado. Temos 1 girando aqui, aí temos 2 sobre A vezes A sobre 2, que dá 1, girando nesse sentido. 1 menos 1 vai dar zero. Estrutura equilibrada. Aí, a partir do momento que eu calculo essas reações, eu transfiro para esse ponto com sinais contrários. Então, eu vou ter 2 sobre A aqui e eu vou ter 2 sobre A aqui também. Bom, aí o engaste, ele produz três reações, né, que seriam uma reação de momento, uma reação normal e uma reação cortante. Bom, aqui eu não tenho nenhum esforço vindo nesse sentido, então a reação vertical aqui será zero, concorda? A reação cortante, que seria a reação horizontal, eu vou ter que ter contrária a essa, logo eu só posso ter uma reação aqui de 2 sobre A. Da mesma forma, eu tenho uma reação aqui, horizontal, de 2 sobre A, nesse sentido, para contrariar essa outra relação e equilibrar a seção. E o engaste ele também gera reações de momento. Qual o sentido desse momento? Bom, nesse caso está bem fácil de ver. Esse daqui ele gera um momento em sentido horário. Logo, para contrariar, para equilibrar essa nossa estrutura, esse daqui, o engaste, vai ter que gerar uma reação em sentido não horário, em sentido anti-horário. Dessa maneira aqui. Aqui, mesma coisa, vamos fazer essa relação também. Esse daqui, ele gera um momento em sentido anti-horário. Logo, o nosso engaste ele vai ter que gerar um momento em sentido horário. Nesse sentido aqui. Bom, qual o valor desse momento? Seria igual ao momento produzido com relação a esse ponto por essa força. Bom, temos uma força aqui de 2 sobre A e uma distância aqui de A mais A sobre 2. Bom, A mais A sobre 2 dá 1,5A. 2 sobre A vezes 1,5A. Corto A, ficamos com 2 vezes 1,5, que ele é igual a 3. Ou seja, o momento aqui é 3 toneladas metro. Aqui vai ser a mesma coisa, só que
só vai mudar o sentido, né? 3 toneladas metro. Então, pessoal, assim ficou nossa estrutura. Temos aqui todas as forças calculadas, todas as direções, e agora só nos resta calcular os esforços normais, esforços cortantes e momentos fletores. Então, para quem tem dificuldade de calcular dessa maneira direta, não tem problema, tá, pessoal? Pode fazer somatório de momentos com relação a esse ponto, vai nomeando os pontos e vai fazendo o somatório de momentos com relação ao engaste, aí você vai descobrir esse momento de engastamento e assim por diante, ok? Então vamos começar com os esforços cortantes e os esforços normais. Então começando por essa primeira estrutura. A gente pode resolver separado e depois juntar os dois diagramas, tá? Lembrando que a gente pode fazer isso porque estamos trabalhando em regime linear. Então começando nessa estrutura e começando por essa barra a gente faz uma seção aqui e vai varrendo desse ponto até esse ponto. Então desse ponto até esse ponto, quando a gente vai varrendo, fazendo seções aqui entre esses dois pontos, temos só 2 sobre A de esforço aqui, capaz de produzir esforço normal e esforço cortante. Esse 2 sobre A ele vai ter que ser decomposto com relação a esse eixo da barra. Então aqui, esse 2 sobre A, ele produz uma componente cortante nesse sentido, é uma componente normal nesse sentido com relação ao eixo da barra. Bom, esse ângulo ele é conhecido. Se esse ângulo ele é conhecido, esse daqui é oposto pelo vértice a esse ângulo. Então, temos que essa força aqui, essa componente normal, é 2 sobre A vezes cosseno desse ângulo alfa, chamado de ângulo alfa. E temos essa força cortante aqui com relação ao eixo da barra, como sendo, deixa eu escrever mais para lá, 2 sobre A vezes seno do ângulo alfa. Bom, esse ângulo alfa, a gente precisa só do seno e do cosseno dele. Então, vamos calcular separado aqui. Seno do ângulo alfa, ele vai ser igual. Esse ângulo alfa, ele está bem aqui, ó, nesse triângulo aqui. Então, pegando esse triângulo como referência, a gente sabe que seno é cateto oposto, que seria A sobre 2, pelo valor da hipotenusa. Bom, hipotenusa é raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado. Então, temos A ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado é igual a ao quadrado sobre 4. Ou seja, o seno de alfa ele tem o valor de A sobre 2 dividido por A ao quadrado mais A ao quadrado sobre 4, ele é igual a 5 quartos de A ao quadrado. Bom, raiz de 5 quartos de A ao quadrado é a mesma coisa que A vezes a raiz de 5 quartos. Ou seja, o A ele sai para fora da raiz. Corto esse A com esse A, então fico com o resultado final do meu seno do ângulo alfa como sendo 1 sobre 2 raiz de 5 quartos. É o valor do meu cosseno, então vou escrever aqui embaixo. Cosseno do ângulo alfa, ele tem o valor do cateto adjacente, que seria o valor de A, pela hipotenusa. A hipotenusa temos aqui que é A por raiz de 5 quartos. Ou seja, cortando esse A, ficamos com 1 sobre raiz de 5 quartos. Então, pessoal, essa força aqui de 2 sobre A seno de alfa, ela vai ficar igual a 2 sobre A vezes seno de alfa, nós temos aqui, que é 1 sobre 2 raiz de 5 quartos. Bom, 2 vai cortar com 2, então vamos ter essa força aqui com o valor de 1 sobre A raiz de 5 quartos, ok? Então, essa força aqui, ela vai ser 1 sobre A raiz de 5 quartos. Aí essa força aqui, vou escrever aqui embaixo, vai ser 2 sobre A vezes cosseno de alfa. Cosseno de alfa é 1 sobre raiz de 5 quartos. Então, vamos ter 2 sobre A raiz de 5 quartos, ok? Então, essa força aqui, na verdade, ela vale 2 sobre A raiz de 5 quartos, ok? Aí aqui do outro lado da estrutura, olhando para essa barra, a gente vai ter a mesma coisa, porque a estrutura ela é simétrica, né? Então, ela vai ter uma componente com relação ao eixo das cortantes nesse sentido aqui. Então, deixa eu escrever melhor isso daqui.
é uma componente normal nesse sentido. Essa componente vai ser a mesma dessa, que é 1 sobre a raiz de 5 quartos. E essa componente aqui vai ser a mesma dessa, que é igual a 2 sobre a raiz de 5 quartos. Ok? Então, temos aqui as forças normais e as forças cortantes que agem sobre essa barra e sobre essa barra. Aí, para essa barra aqui, para esse pedaço de barra inclinada, bom, vai ser a mesma coisa. Então, o esforço normal e o esforço cortante que eu achar aqui e aqui, ela vai continuar para essa barra, ela vai ser constante. Por que eu sei isso? Porque aqui na rótula não tem nenhum esforço no meio entre esse ponto e esse ponto capaz de produzir alguma descontinuidade no diagrama. Então, não tem nenhum esforço aqui, nenhum esforço aqui. Logo, o esforço que eu achar aqui, ele vai ser constante com relação a essa barra e essa barra, ok? Então, só preciso calcular a normal e a cortante nesse ponto, nessa barra aqui. Aí, para essa barra aqui, bom, está muito fácil de calcular a normal e a cortante. Então, depois a gente calcula para essas duas barras aqui verticais. Então, começando pela normal. Pela normal, temos uma componente aqui nessa barra inteira, então pegando um ponto aqui, varrendo uma seção à direita aqui, indo até esse ponto, temos essa componente normal atuando na barra toda, né? Ela tem o valor de 2 sobre a raiz de 5 quartos. E ela traciona a barra, está puxando a barra. Logo, então, nessa barra toda aqui, e já vimos que ela vai ser constante até esse outro ponto aqui, ela é um retângulo positivo, que tem como altura do retângulo o valor de 2 sobre a raiz de 5 quartos. Aí a mesma coisa eu vou ter para esse outro lado. Eu vou ter tração também e A sobre 2 sobre A raiz de 5 quartos. Um retângulo positivo de altura 2 sobre A raiz de 5 quartos. Ok? Com relação à normal nessa barra vertical. Bom, para isso a gente pega desse ponto e vai fazendo uma seção aqui para cima, né? Então, nessa seção para cima, a gente vai varrendo toda essa barra. Temos algum esforço normal, pegando tudo que tem para baixo aqui, não temos nenhum, né? O 2 sobre A com relação a essa barra vertical, ela é uma força cortante, e aqui temos uma reação, uma carga-momento aplicada. Logo, o momento, a força normal, perdão, nessa barra, tanto como nessa também, ela vai ser nula. Então, o nosso diagrama ele se resume a isso. Bem tranquilo, né? 2 sobre a raiz de 5 quartos aqui e 2 sobre a raiz de 5 quartos nessa outra parte. Então, pessoal, esse é o nosso diagrama de esforços normais. Agora vamos fazer a mesma coisa para o diagrama de esforços cortantes. Então, de esforços cortantes, eu sei que ele vai ser um só para essa barra toda, como eu já comentei aqui, e também vai ser um só para essa barra toda. Agora resta saber se ele é positivo ou se ele é negativo. Então, com relação a esse ponto, pegando uma seção aqui à direita, essa força cortante, com relação a uma seção qualquer à direita que a gente está olhando aqui, ela gira, ó, se ela for girar, ela vai girar em sentido horário. Se ela gira em sentido horário, significa que ela é positiva, tá? E tem o valor de 1 sobre a raiz de 5 quartos. E claro, ela é constante em todo o eixo da barra, né? Porque eu varrendo aqui desse ponto até esse ponto, eu só tenho essa força cortante. Não tem nenhuma descontinuidade aqui no meio. E vai ser constante também com relação a essa barra e essa barra. Então, uma força cortante positiva com o valor de 1 sobre a raiz de 5 quartos. Logo, eu venho aqui, desenho um retângulo positivo com altura igual a 1 sobre a raiz de 5 quartos, ok? Aí eu vou para o outro lado da estrutura. Então, no outro lado da estrutura, eu tenho aqui uma força cortante, mesma força cortante, né? Só que aqui eu vou fazer uma seção à esquerda e vou varrer com relação a todos os pontos, né? Vou varrer daqui para cá. Então, uma seção à esquerda aqui. Essa força com relação a essa seção à esquerda, ela gira em sentido anti-horário. Se ela gira em sentido anti-horário, ela é negativa, porque ela contraria aquela nossa convenção de cortantes, né? Então, negativa. Ou seja, desse lado da barra, desse lado da nossa estrutura, nós vamos ter o diagrama para dentro. Retângulo negativo para dentro da barra, com a altura valendo 1 sobre a raiz de 5 quartos.
Ou seja, diagrama de normais é simétrico quando a gente tem uma estrutura simétrica com carregamentos simétricos e o diagrama de cortantes é sempre não simétrico, ok? Vemos que tem uma diferença aqui. Uma barra é positiva e no outro é negativa. Agora vamos para a barra vertical. Então, nessa barra vertical, a gente faz uma seção pegando daqui, olhando para cima. Então, uma seção seria aqui, aí a gente pega dessa seção e olha tudo que tem para baixo. Temos essa cortante. Essa cortante é 2 sobre A. E ela gira com relação à nossa seção, essa seção S aqui, que eu fiz de forma gigante, né? Ela vai estar girando em sentido horário. Ó. Então, temos uma cortante girando em sentido horário, é uma cortante positiva. E ela tem o valor de 2 sobre A e ela é constante com relação a todo esse eixo da barra, com relação a toda a extensão da barra, né? Porque daqui até aqui não há nenhuma força cortante capaz de interromper essa continuidade. Logo, temos 2 sobre A positivo. Então, eu desenho aqui um retângulo para o lado de fora da barra, retângulo positivo com o valor da altura como sendo 2 sobre A, ok? Aí aqui desse outro lado da estrutura, então vou fazer a mesma coisa, pego desse ponto, vou fazer uma seção aqui e pego dessa seção e olho tudo que tem para baixo. Com relação a essa seção aqui, esse 2 sobre A, que é uma força cortante, ela gira com relação à seção em sentido anti-horário. Se é em sentido anti-horário, é negativo. Logo, ele vai ser um retângulo também, só que agora para o lado de dentro da barra, com altura igual a menos 2 sobre A. Esqueci de colocar o sinal aqui, né? Negativo seria essa altura desse retângulo. Ok? Então, vemos novamente uma estrutura simétrica. O diagrama das cortantes ele é antissimétrico. Então, isso aqui é o nosso diagrama de cortantes. Bem tranquilo, né? Muito fácil de fazer. Agora só nos resta o diagrama de momentos fletores. Então, para eu não ter que ficar voltando, subindo lá, coloquei aqui a nossa estrutura novamente ao lado para a gente calcular rapidamente o diagrama de momentos fletores dessa nossa estrutura. Então, começando aqui pela rótula. Na rótula, analisando essa barra aqui, nessa barra eu tenho, saindo da rótula, um momento de 1 tonelada metro. Bom, 1 tonelada metro, como que eu desenho esse momento no diagrama? Sempre da barra para o diagrama no sentido do momento. Então, como o momento está atuando dessa maneira, logo eu venho aqui e coloco 1 tonelada metro aqui. Ok? Então, esse valor é igual a 1 tonelada metro. Sempre no sentido do momento. Então, o momento ele estava atuando aqui, ó, da barra para o diagrama no sentido do momento. Eu sei que nesse apoio o momento é igual a zero, então eu ligo lá no apoio. E claro, né, esse apoio ele é uma rótula, então o momento ele deve ser zero mesmo. Ok, então o diagrama dessa parte da estrutura está feito. Agora, nessa outra parte aqui. Então, temos, analisando essa barra, saindo da rótula, um momento de 1 tonelada metro. Bom, 1 tonelada metro a gente desenha da mesma forma, da barra para o diagrama no sentido do momento. Então, deixo ele aqui e ligo aqui no apoio fixo, que seria, na verdade, a nossa rótula, que o momento ele é igual a zero. E o valor dessa altura aqui é 1 tonelada metro. Agora eu vou para a estrutura de baixo. Bom, na nossa estrutura de baixo, começando aqui por esse ponto, nesse ponto tem um momento de engastamento, que eu desenhei ele aqui para fora, mas para cálculo do momento, para usar essa regrinha da barra para o diagrama, a gente tem que sempre desenhar antes de chegar no nó, tá? Então, esse momento ele equivale, na verdade é igual, né, a 3 toneladas metro, atuando aqui no engaste, nesse sentido aqui. Bom, agora sim, a gente pode utilizar a regrinha da barra para o diagrama no sentido do momento. Então, ele vai sair aqui com 3. Ok, agora eu vou calcular o momento nesse ponto aqui. Bom, nesse ponto aqui, o que eu vou ter? Eu vou pegar todas as forças que tem aqui embaixo da estrutura, tudo aqui na parte de baixo. Então, eu vou excluir esse momento aqui para não confundir, porque ele é, na verdade, esse momento. Eu vou ter como resultante dos momentos nesse ponto, essa força girando nesse sentido aqui, e o momento dela é igual a força vezes a distância daqui até aqui, que seria A. Então, 2 sobre A vezes A dá 2. Aí, menos esse momento aqui de 3 toneladas metro, nesse outro sentido. Então, a resultante ela vai dar
igual nesse sentido, né, porque o 3 toneladas metro é maior, e vai ser igual a 1 tonelada metro. Ou seja, o momento fletor nesse ponto, ele tem o mesmo sentido que esse 3 toneladas metro que a gente convencionou no início. Então, ele vai para o mesmo lado do diagrama. Então, eu venho aqui nesse ponto e marco 1 tonelada metro. Então, aqui desse ponto, ele vai sair de 1 também. Claro, porque eu não tenho nenhuma carga-momento aqui, então não é capaz de produzir descontinuidade nesse ponto. Então, o diagrama de momentos ele deve ser contínuo. Ele vem aqui de 1. Deve ser contido no sentido de equilibrar o momento, né? Porque aqui eu tenho 1 tonelada metro e aqui eu também vou ter 1 tonelada metro, ou seja, o momento nesse ponto ele foi equilibrado. Bom, desse ponto eu sei que ele vai para a rótula com o valor de 0. Então eu saio aqui de 1 e vou para 0. Ok? Aí o diagrama de momentos com relação a uma estrutura simétrica e com carregamento simétrico, ele é simétrico, tá? Então desse outro lado da estrutura eu vou ter a mesma coisa. Então eu vou sair aqui de 3, ligo aqui no ponto 1, depois novamente eu saio de 1 e vou para 0 na rótula. Então essa é a configuração final do nosso diagrama de momentos fletores. Bom, então o primeiro exercício está resolvido. Diagrama de momentos fletores, diagrama de esforços cortantes ficou em função de A, e diagrama de esforços normais ficou em função de A, e diagrama de esforços cortantes também ficou em função de A. Vamos agora então para a resolução do exercício 6.18. Então, pessoal, aqui no exercício 6.18 temos esse pórtico e novamente vamos ter que procurar a estrutura com estabilidade própria dentro desse pórtico. Vamos analisar essa aqui. Então, temos o apoio fixo, uma rótula e um apoio móvel. Essa aqui não é uma estrutura com estabilidade própria, é uma estrutura hipostática. Temos mais vínculos do que reações. Então, essa estrutura, se a gente apoiar alguma coisa, ela vai cair. Nessa estrutura à esquerda, temos 2 apoios fixos e uma rótula. Bom, essa estrutura sim possui estabilidade própria, uma estrutura isostática que consegue se sustentar sozinha. Logo, essa outra que a gente acabou de ver que não possui estabilidade própria, vamos apoiar sobre essa. Como que a gente faz isso? Através da rótula. Então, essa rótula não, né? Porque essa rótula faz parte do triarticulado com estabilidade. Então, vamos procurar a outra rótula. A outra rótula está aqui. Então, essa daqui vai ser a nossa fronteira. Aqui que a gente vai substituir por um apoio fixo e apoiar sobre essa parte aqui, ó. Então, essa parte toda, incluindo esse balanço, claro, vai ser a nossa estrutura com estabilidade própria. Então, eu vou desenhar aqui ao lado para a gente ver como que fica. Então, pessoal, assim ficou o nosso desenho. Temos aqui a estrutura dotada de estabilidade própria e temos aqui a nossa estrutura, que seria só essa parte da rótula até onde está aplicada a carga P no apoio móvel, sendo apoiada sobre essa estrutura, ok? Então, vamos resolver separado, novamente, o cálculo das reações, dos esforços e depois jogar no diagrama e juntar tudo, ok? Então, nessa primeira estrutura, agora esquece essa e vamos resolver essa aqui em separado. Bom, nessa estrutura, o que nós temos? Temos uma carga P aplicada aqui no apoio móvel e um apoio fixo, que temos uma reação horizontal qualquer que temos que calcular, uma reação vertical, e essa aqui também nós devemos calcular. A única informação que a gente tem é essa carga P. Bom, eu sei que dentro de uma estrutura, uma das minhas equações de equilíbrio é a somatória de forças em x igual a zero. Bom, se eu tenho uma carga horizontal aqui no apoio fixo, essa deve ter sentido contrário e deve ser igual à única força horizontal atuando na estrutura, que seria essa carga P, concorda? Então, essa aqui só pode ser igual a essa. Então, aqui temos P. Ok, agora para descobrir essas forças verticais. Bom, aí a gente faz somatório de momentos com relação a algum dos apoios. Então, vou fazer com relação a esse apoio aqui. Temos P vezes essa distância aqui na vertical até o ponto do apoio, e essa distância seria A. Então, temos P vezes A atuando nesse sentido. Então, deixa eu colocar aqui do lado, P vezes A, ok? Aí temos essa força aqui, essa daqui é a única outra força capaz de produzir momento nesse apoio fixo. Logo, essa daqui ela tem que produzir um momento igual a P vezes A em sentido contrário. Então, esse sentido que ela está aplicada está correto, né? Porque aí ele vai girar nesse sentido, de forma a cancelar esse outro momento. Bom, quanto que tem que valer essa força? Temos uma distância horizontal até o apoio fixo, aqui, que essa carga irá multiplicar para fazer o momento, igual a A. Logo, se temos que ter um momento igual a P vezes A, e a minha distância horizontal aqui é A, essa carga só pode valer P, ok? Porque daí P vezes A
dá um momento aqui de P vezes A, e P vezes A nesse sentido menos P vezes A nesse outro, dá zero. Ou seja, momento nesse apoio igual a zero. Temos essa carga vertical aqui como sendo P, essa outra carga vertical só pode ter o sentido contrário e também ser igual a P. Vamos conferir agora, somatória de forças em x tem que dar igual a zero, P menos P dá zero, e somatória de forças em y tem que dar igual a zero. P menos P também é igual a zero. E a somatória de momentos com relação a um apoio fixo, a gente viu que deu zero também. Então essa é a nossa estrutura aqui com as reações calculadas. Aí essas reações a gente vai ter que transmitir para esse ponto de apoio, no ponto em que a estrutura sem estabilidade própria se apoia, com o sentido contrário. Então a força horizontal era P para a direita, eu coloco ela P para a esquerda. Era P para baixo, eu coloco ela P para cima aqui. E aqui eu vou calcular as reações novamente. Então aqui, o que eu posso fazer? Posso fazer somatória de momentos com relação a esse apoio fixo aqui. Porque essa força não entra, essas duas forças que estão no apoio não vão entrar, vai entrar só essa força e essas duas aqui. Ou seja, eu vou ter só uma incógnita. Então vamos lá. A distância horizontal da carga que eu quero calcular até o apoio fixo seria A mais A. Então seria 2A. Logo, eu vou pegar tudo e dividir por 2A. Beleza? Aí temos essas cargas que produzem momento aqui nesse apoio fixo. Vamos ver. Elas duas giram no mesmo sentido. Ó. Essa aqui gira em sentido anti-horário e essa aqui também gira em sentido anti-horário. Vamos ver que cada uma produz ali no ponto de apoio fixo. Então, essa força produz um momento de P vezes a distância vertical até esse apoio fixo. Então, ela está aplicada aqui, né? A distância vertical até esse apoio fixo seria A. Então, P vezes A. Aí, essa aqui também gira no mesmo sentido. Então, mais P vezes, como essa força é vertical, ela multiplica a distância horizontal até o ponto fixo, até o apoio fixo, perdão. Então, essa carga está aqui, P vezes A também, porque a distância daqui até o apoio fixo na horizontal seria A. Logo, a gente vai ter 2PA sobre 2A. O 2 corta com esse 2, o A corta com esse 2. Então, a gente vai ter essa carga que a gente quer calcular como tendo o valor igual a P. Bom, ok. Bom, com essa carga calculada, sabemos que aqui tem o valor de P. Aqui, olhando agora as cargas verticais, né? Esquece as horizontais por um momento e vamos só olhar as cargas verticais. Temos uma resultante no sistema inteiro, só olhando essa estrutura, tá? Essa daqui a gente já calculou. De P para cima e P para cima, ou seja, temos 2P para cima. Logo, essa reação vertical desse apoio fixo deve ser 2P para baixo. Beleza? Garantindo aqui o equilíbrio da estrutura. Temos 2P para cima, 2P para baixo, 2P menos 2P igual a zero. Beleza. Agora, com relação às forças horizontais, vamos começar com essa força. Para as forças horizontais, a gente pode fazer somatório de momentos com relação à rótula. Então, vou escolher esse lado que tem menos forças para a gente calcular. Desse outro lado, a gente tem várias, né? Então, aqui, somatório de momentos com relação à rótula deve ser igual a zero. Então, essa carga aqui produz um momento na rótula igual a P, no sentido horário, assim, igual a P vezes a distância dela até a rótula, que seria A. Então, P vezes A. Aí, essa outra carga é responsável por dar o equilíbrio de momentos nessa rótula. Logo, se temos essa carga aqui produzindo um momento de P vezes A, essa outra carga tem que produzir um momento contrário igual a P vezes A também. Vamos ver quanto que vale a distância até a rótula dessa carga horizontal. Vale A também. Logo, essa carga também só pode ter o valor de P. Então, temos que essa carga vale P e o momento dela até a rótula vale P vezes A. P vezes A em um sentido menos P vezes A no outro sentido dá igual a zero. Concluímos então que essa carga tem o valor de P. Beleza, agora olhando só as forças horizontais do sistema todo e fazendo somatório de forças horizontais igual a zero. Temos P para cá, temos P para cá. Bom, essas duas forças, o equilíbrio delas já foi satisfeito. A gente tem que a somatória de forças em x é igual a zero, só levando em conta essas duas forças. Temos P nesse sentido e P nesse sentido. Logo, essa reação ela não existe. Então, ficamos assim com a nossa estrutura. Todas as reações calculadas em cada parte separada.
agora é só fazer nossos diagramas. Então, começando novamente pelo diagrama de esforços normais e de cortantes. Aqui, nós não temos barras inclinadas, então está bem tranquilo, bem mais fácil, podemos fazer de forma direta ali, só desenhando no diagrama mesmo. Então, começando pelo diagrama de esforços normais. Vamos aqui começar dessa estrutura e dessa barra vertical. Então, fazendo para essa barra vertical, a gente pode fazer uma seção daqui assim, no sentido para cima, e ir varrendo desse ponto até esse ponto. De força normal, olhando daqui para baixo, nós só temos, essa daqui é cortante, só temos essa carga P. Essa carga P atuando no sentido normal. E para essa barra inteira, então, fazendo uma seção aqui ou uma seção aqui, vai continuar sendo essa carga P. Logo, ela é uma força normal constante e tem o valor de P. Agora, qual o sentido dela? Bom, está bem claro que o sentido, né? Ela está comprimindo essa barra vertical. Logo, vai ser um retângulo negativo constante em toda a barra. Então, eu venho aqui e desenho o meu retângulo. E a altura desse retângulo tem o valor de menos P. Beleza. Agora vamos para essa barra aqui, essa barra horizontal. Então, deixa eu apagar isso daqui. Para essa barra horizontal, podemos pegar desse ponto, fazer uma seção aqui à direita e ir varrendo daqui até todos os pontos até chegar nesse nó rígido. Então, daqui, pegando dessa seção e olhando tudo que tem antes, essa força aqui é cortante, a única força normal, nós temos P. Essa força normal também ela é constante com relação a toda essa barra horizontal. E está comprimindo também essa seção, está comprimindo essa barra. Logo, a força normal tem o valor de P e também é um retângulo na parte negativa da estrutura. Negativo aqui, e essa altura aqui na ponta tem o valor também de menos P. Ok, agora vamos para essa outra barra aqui. Então vamos começar desse apoio fixo. Desse apoio fixo, fazendo uma seção daqui para cima e pegando tudo que tem antes, daí ela vai ser constante com relação a todo o eixo da barra aqui. Temos essa daqui como sendo cortante, essa aqui normal. Normal comprimindo. Então eu vou lá e desenho meu retângulo na parte de dentro da estrutura. Na verdade, essa parte de dentro ou parte de fora não importa, tá? Como eu já falei em outros vídeos, o importante mesmo em esforço normal e esforço cortante é você indicar o sinal do seu diagrama. Então você poderia fazer aqui na parte de fora tranquilamente, desde que você indicasse que era negativo, que era uma normal de compressão atuando em toda essa barra. Então temos menos P. Beleza. Agora vamos ver o que a gente pode fazer. Podemos dessa barra para cima, ok? Então, fazendo uma seção desse ponto aqui, pegando tudo que tem antes dessa seção, temos 2P. Então, apareceu aqui nossa primeira força normal de tração. Então, está tracionando ali a barra. Então, eu vou lá nessa barra vertical, desenho um retângulo positivo, e essa altura desse retângulo é 2P. Ok. Agora, o que a gente pode fazer? Podemos partir desse ponto e ir até esse nó. Então, uma seção partindo daqui até aqui e olhando tudo que tem antes, né? Antes dessa seção. A gente sempre olha o que tem antes da seção. Então, temos P, essa P ela é uma cortante, e temos essa carga normal aqui comprimindo também. Ou seja, esse ponto aqui é da rótula, né? Da rótula para cá. E ela vai constante até esse ponto aqui, ok? Então, temos ainda negativo e ainda temos o valor de menos P aqui, beleza? Então, claro, né? Essa normal que deu nessa barra, como não existe nenhuma descontinuidade aqui na normal, ela vai ser constante com relação a essa barra também. E também vai ser constante até aqui o final, porque não tem força normal atrapalhando aqui. Poderia ter uma força, se tivesse uma reação horizontal aqui, aí já mudaria, né? Ela seria constante, por exemplo, até aqui, e aqui poderia haver alguma descontinuidade por conta dessa força normal que está atuando para cá, ok? Mas como não existe, então ela vai ser constante daqui até aqui. Então, no lugar de ficar calculando esse esforço normal, eu posso só puxar esse retângulo aqui que eu já desenhei até o final ali. Então aqui eu vou ter negativo, todo esse retângulo aqui, e aqui, só para enfatizar, eu tenho menos P. Beleza? Um retângulo, uma normal constante com relação a toda essa barra aqui, toda a extensão dessa barra. Bom, terminamos então o diagrama de esforços normais. Muito tranquilo, né? Vamos para agora o diagrama de esforços cortantes. Então, começando novamente desse ponto da estrutura, fazendo uma seção para cá, vamos olhar esse esforço cortante. Aí temos que ver qual o sentido que ele gira, igual no exercício passado. Então, esse esforço cortante, se ele fosse girar com relação a essa seção,
ele gira em sentido horário. Se ele gira em sentido horário, ele é uma cortante positiva. Então, ele vai ser constante em toda essa barra, né? Então, eu venho aqui e desenho um retângulo aqui, porque ele é constante, e um retângulo positivo, que ele gira em sentido horário. E tem o valor dessa carga cortante aqui, que seria P. Ok, agora vamos para essa barra horizontal aqui. Então vamos fazer a mesma coisa, pegar uma seção aqui, olhar tudo que tem antes. Essa daqui é um esforço normal, essa aqui é uma força cortante. Essa força cortante gira com relação à seção em sentido anti-horário. Se gira em sentido anti-horário, é negativa. E a gente já pode fazer aqui uma análise para ver se ela é constante com relação a essa barra, né? Então a gente está analisando essa barra aqui, ó, essa barra horizontal. Bom, temos esforço cortante entre esse ponto e esse ponto aqui, por exemplo, entre esse ponto e esse ponto? Não temos, né? Tudo que nós temos é essa força cortante aqui, P, mas essa força cortante ela já foi considerada para o cálculo dessa seção. Logo, ela vai ser constante daqui até aqui, beleza? Caso você tenha dificuldade em enxergar isso, não tem problema. Você pode fazer o cálculo de esforço cortante nessa barra aqui. Como que a gente analisaria que ela era constante aqui? Ó? Só fazer uma seção daqui até aqui, que seria da rótula até esse ponto. Temos a força cortante aqui. Ó. Essa força cortante gira em sentido anti-horário e tem o valor de P, ou seja, P negativo. Da mesma forma que essa aqui tem o valor de P negativo, ou seja, é constante ali. Então, eu vou lá na parte de dentro da estrutura e desenho aqui o meu retângulo. Um retângulo com o sinal de negativo. E aqui eu tenho o valor de menos P. E aqui eu tenho o valor de menos P também. Beleza? Só um já era o suficiente, mas colocar aqui nos dois para enfatizar que ele é um retângulo aqui, uma força cortante constante. Vamos agora para essa estrutura aqui. Pegando daqui, fazendo uma seção aqui em cima e olhando tudo que tem antes, temos essa cortante. Essa cortante gira com relação à seção em sentido anti-horário, olha só. Se é em sentido anti-horário, é negativa e tem o valor dessa carga P. Então, eu vou nessa barra vertical, desenho um retângulo negativo, retângulo porque ele é constante, e com o valor de menos P. Ok, agora vamos fazer uma seção indo daqui para cá, ou seja, uma seção aqui, indo até a rótula e pegando tudo que tem antes. Temos essa parcela aqui da estrutura, né? Agora, nós fizemos uma seção em uma barra horizontal. Se é barra horizontal, então força cortante em barra horizontal é uma carga vertical, ok? Bom, então essa daqui ela deixou de ser a nossa cortante, porque a gente estava trabalhando com uma barra vertical, e essa aqui passou a ser a nossa cortante. Bom, qual o sinal dela? Ela gira com relação à seção em sentido positivo, ou seja, em sentido horário, ou seja, em sentido positivo. Então, eu vou lá até a rótula e, bom, analisando aqui, eu não tenho da rótula até aqui nenhuma descontinuidade, nenhuma carga vertical. Então, eu sei que essa força cortante ela vai ser constante até esse ponto aqui. Então, eu vou e desenho o meu retângulo até esse outro ponto aqui. Um retângulo positivo, e aqui tem o valor de P, e aqui tem o valor de P. Bom, tudo que resta é essa barra vertical aqui. Bom, essa barra vertical aqui está muito fácil, né? Pego desse apoio fixo, faço uma seção aqui e olho tudo que tem antes. Não temos esforço cortante. Tudo que a gente tem é um esforço normal de 2P tracionando aqui. Logo, nessa barra inteira, eu vou ter um esforço cortante nulo. Então, nosso diagrama de esforço cortante se resume a esse diagrama aqui. Esse é o nosso diagrama de esforços normais. Tranquilo, né, pessoal? Vamos agora para o diagrama de momentos. Então, no diagrama de momentos fletores, coloquei novamente a estrutura aqui para não ter que ficar subindo lá o tempo todo. Vamos começar fazendo uma seção daqui indo até aqui, ok? E depois a gente vai pegar essa seção e vai varrer até esse ponto. Então, na verdade, o que a gente está pegando é esse ponto e olhando tudo que tem antes e vendo o que provoca momento nesse ponto com relação às forças que atuam nessa barra vertical. Então, o que produz momento nesse ponto? Essa carga P, ela está aqui no eixo da barra, logo não produz momento. Temos só o P vezes A, beleza? Esse P vezes A, claro, né? Colocando aqui A é a distância da carga P até esse ponto que a gente está analisando. Esse P vezes A, ele traciona a parte de cima da estrutura. Claro, se você for fazer a elástica aqui, imaginando que esse ponto esteja totalmente fixo, ó,
a carga P tem a tendência de fazer isso com a estrutura, né? Fazer isso aqui, causando a aproximação das fibras de baixo e o afastamento das fibras de cima, ou seja, está tracionando a parte de cima. Então a gente sempre desenha na parte de cima, na parte tracionada, perdão. E seria P vezes A, ou seja, eu vou aqui nesse ponto e marco P vezes A. Esse é o momento nesse ponto. Aí, minha linha de fechamento, na verdade, não vai existir, porque não tem nenhuma carga concentrada aqui no meio. Então, eu só ligo esse momento que eu descobri aqui no apoio. Esse apoio sendo móvel, né? Esqueci de colocar aqui a barrinha do móvel. Em apoio móvel ou qualquer tipo de articulação, eu tenho que ter um momento igual a zero. Ó, aqui também não coloquei. Então, eu vou colocar aqui, só para não dar confusão. Bom, ok. Então, analisamos esse ponto na vertical. Bom, eu posso sair, na verdade, eu devo sair do mesmo ponto aqui com o mesmo momento, né? Porque não há carga-momento aqui, então não há como ter descontinuidade no meu diagrama. Logo, eu vou sair aqui também de P vezes A, beleza? Aí eu ligo lá na rótula, ou lá no apoio fixo, né? Aqui no apoio fixo o momento é zero, porque é uma articulação. E também na rótula o momento é igual a zero. Então, eu vou ligar aqui. E essa linha que eu ligo é a própria linha do diagrama, né? Seria uma linha de fechamento só se tivesse uma carga concentrada ou qualquer tipo de carregamento entre esses dois pontos. Como não tem, essa linha que eu ligo aqui na rótula é a própria linha do meu diagrama. Ok, fizemos dessa parte da estrutura. Vamos para essa outra aqui. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar desse ponto aqui e analisar tudo que eu tenho antes, tudo que provoca momento nesse ponto devido às cargas, os carregamentos atuando nessa barra vertical. Essa carga P não entra e essa carga P ela produz momento com relação a esse ponto igual a P vezes a altura, ou seja, a distância dessa carga até esse ponto, que seria A. P vezes A, novamente, tracionando a parte de fora da estrutura, ou seja, essa parte aqui. Então, eu vou lá e marco aqui P vezes A. Ok. Aí, eu sei que o momento aqui no apoio fixo é igual a zero. Então, eu ligo aqui em zero. E não tenho nenhum carregamento externo entre esses dois pontos, logo, essa linha aqui vai ser a própria linha do meu diagrama. Novamente, nesse ponto não tem carga-momento, então eu vou sair aqui do mesmo valor, eu devo sair do mesmo valor, igual a P vezes A, e vou ligar lá na rótula, que eu sei que o momento é igual a zero. Liguei aqui. Só para deixar claro aqui o equilíbrio, então eu tenho um momento aqui de P vezes A atuando nesse sentido, lembra, né? Sempre da barra no diagrama no sentido do momento, e tem um momento atuando nesse sentido igual a P vezes A. Isso menos isso dá igual a zero, assim como aqui eu também tenho esse equilíbrio, ok? Então você sempre tem que garantir esse equilíbrio. Não vai desenhar esse diagrama aqui para baixo, que daí você vai ter dois momentos atuando no mesmo sentido, e seu nó aí vai estar totalmente desequilibrado. Ok, analisamos essa barra aqui então. Vamos agora para essa barra aqui. Então, pegando daqui, indo até esse nó, e olhando tudo que tem antes, então eu pego nesse ponto e olho tudo que tem antes, que causa um momento nessa barra vertical, não temos nada, né? Temos só esse 2P, mas esse 2P ele não causa momento aqui. Ok, então o momento nessa barra inteira aqui vai ser nulo. Agora a gente pode pegar desse ponto aqui até essa rótula. Como que a gente pode fazer isso? Calculando, fazendo uma seção daqui, até chegar nesse ponto. Então, eu pego nesse ponto e olho tudo que tem antes, tudo que causa momento nessa barra horizontal nesse ponto. Temos essa carga P que não entra, só temos P vezes a distância até esse ponto. Vamos lembrar lá qual que é essa distância. Temos aqui a carga P e temos aqui o ponto. É A também. Então, P vezes A. Aí, ele está tracionando a parte de fora da nossa estrutura, ok? Parte de fora aqui, essa parte aqui. Logo, ele vai lá para baixo. Então, eu desenho aqui o P vezes A. Bom, aqui eu já estou ligando, né? Mas porque eu sei que o momento ali é zero. Mas o que você faria? Você marcaria o momento aqui nesse ponto devido a essa barra horizontal, que é PA, e ligaria aqui na rótula, porque eu sei que o momento aqui na rótula é igual a zero. Assim como se eu estivesse analisando só a estrutura em separado, eu sei que o momento aqui no balanço, no início do balanço, ele é igual a zero, ok? Ligo aqui. Bom, eu sei, então, como essa barra aqui não possui contribuição para o momento fletor, essa barra aqui é nula, então eu tenho um momento atuando aqui
Essa barra aqui vai ter que gerar um momento contrário atuando aqui nesse outro sentido de mesmo valor, P vezes A. Ou seja, eu vou sair daqui também e vou ligar lá na rótula que o momento ele é igual a zero. Olha só que tranquilo que é fazer dessa maneira. Então, esse é o nosso diagrama de momentos fletores. Aí você pode sempre fazer essas flechinhas para conferir o equilíbrio dos seus momentos. Bom, então é isso. Exercício 6.18 está resolvido. Vamos agora para o 6.19. Então, no exercício 6.19, o que nós vamos ter que fazer? Procurar novamente uma estrutura com estabilidade própria. Bom, pegando essa rótula aqui, olhando toda essa estrutura, na verdade, temos um apoio móvel e um apoio fixo. Apoio móvel com apoio fixo sem nenhuma rótula no meio é uma estrutura com estabilidade própria. E até onde vai essa estrutura? Então ela pode vir até aqui a rótula. Então a gente pode pegar toda essa parte aqui de baixo como sendo nossa estrutura com estabilidade própria. Logo, vai ser essa parte aqui, até chegar nas rótulas. Aqui eu substituo então por um apoio fixo, aqui eu substituo por um apoio fixo, eu vou ficar com um triarticulado. Apoio fixo, uma rótula. Triarticulado com uma rótula no meio. Claro, né? Tem que ter uma rótula no meio para ser um triarticulado. Eu consigo calcular as reações, ou seja, eu deixei minha estrutura de cima, que não tem estabilidade própria, isostática, e minha estrutura de baixo também é isostática. Como eu falei, sempre tem que ter cuidado nessa parte aí. Então, eu vou desenhar aqui a estrutura, como que vai ficar essa separação de cada pedaço isostático, eu já volto aí. Então, pessoal, estou aqui com a nossa estrutura separada. Então, como eu falei, isso daqui ele vai virar um triarticulado e vai se apoiar sobre essa ponta aqui da nossa estrutura. Beleza? Então, aqui eu tenho as reações do apoio fixo, que eu vou ter que calcular da mesma maneira aqui. Aí, aqui eu transfiro essas reações para esse ponto de apoio e transfiro essas reações para esse outro ponto de apoio. Então, vamos começar a calcular. Então, aqui nessa primeira estrutura, o que eu posso fazer? Somatório de força de momentos com relação a esse apoio aqui, por exemplo, sendo igual a zero. Porque aí essa força não entra, essas duas forças que estão no ponto não entram, vai entrar só esse momento aqui de 1 e essa força aqui, que eu não sei quanto que vale. Bom, temos que ter um momento igual a 1. Então essa força ela está no sentido certo, né? Porque ela tem que girar contrário a esse momento de 1 para equilibrar o momento nesse ponto fixo. Bom, quanto que tem que valer essa força? Então eu sei que a distância dessa carga aqui na horizontal até esse ponto, vamos ver, A mais A dá 2A, aí A sobre 2 mais A sobre 2 dá A, então essa distância ela vale 3A, ok? Então essa força eu vou ter que dividir tudo por 3A, e na parte de cima eu coloco um momento que ela tem que dar, igual a 1. Logo, essa força ela tem o valor de 1 sobre 3A. Então eu pego já, vou transferir para cá, 1 sobre 3A. Ok? Aí, olhando aqui nesse sistema todo aqui, somente as cargas verticais. Se eu tenho 1 sobre 3A para baixo, não tenho mais nenhuma carga vertical, essa reação só pode ser 1 sobre 3A para cima. Ok? Porque daí temos que ter somatório de forças em y igual a zero. 1 sobre 3A menos 1 sobre 3A dá zero. Transfiro essa carga para cá. Vamos lá agora para a reação horizontal. Para essa reação horizontal, eu faço somatório de momentos com relação à rótula igual a zero. E escolho um lado. Vou escolher esse lado aqui que tem menos carga para a gente trabalhar. Temos essa força aqui. Então, deixa eu já apagar isso daqui. Produzindo um momento nesse sentido com relação à rótula. Então, temos um momento com qual valor? É 1 sobre 3A, vezes a distância dela até a rótula, que dá A mais A sobre 2, dá 3A sobre 2. Então, a gente fica com 1 sobre 3A, vezes 3A sobre 2. Isso fica igual, corta esse 3A com esse 3A, fica igual a 1 meio. Ou seja, o momento produzido por essa força nessa rótula tem esse sentido e vale 1 meio. Então, essa força aqui deve produzir um momento em sentido contrário a essa força. Então, nesse sentido aqui, né? Esse sentido gira, aí vai cancelar esse momento, igual a 1 meio. Ok, então qual a distância dessa força até a rótula na vertical? Bom, ela está aqui, seria A. Então eu pego essa distância, coloco no denominador e coloco lá em cima o momento que eu tenho que ter, que é 1 meio. Então, 1 meio dividido por A é 1 sobre 2A. Logo, essa reação horizontal é 1 sobre 2A.
Se essa reação horizontal é 1 sobre 2A aqui para a direita, olhando o sistema todo e fazendo somatória de forças em x, essa aqui, como não tem mais nenhuma carga horizontal, vai ter que ser 1 sobre 2A para a esquerda. Beleza. Agora eu só transfiro essa reação para cá, em sentido contrário, 1 sobre 2A, e transfiro ela também para cá, em sentido contrário, 1 sobre 2A. Então, vou limpar esse desenho e agora só resta a gente calcular os esforços. Como não tem barra inclinada, novamente vai ser bem tranquilo de calcular os esforços normais e esforços cortantes. Diretamente aqui na estrutura a gente pode fazer. Ah, faltou calcular as reações nesses apoios aqui, né? Então, aqui é o apoio móvel, esqueci de colocar novamente. Então, aqui nós vamos ter duas reações. Vamos calcular as reações nesses apoios. Bom, eu já sei que vai dar zero em tudo, tá? Porque esse daqui ele é um quadro autoequilibrado. Esses apoios aqui podem ser qualquer tipo de apoio aqui que as reações nele vão ser zero. Então, temos 1 sobre 2A para cá e 1 sobre 2A para cá. 1 sobre 3A para cá e 1 sobre 3A para cá. Aí eu faço somatória de momentos, por exemplo, com relação a esse ponto. Vamos ver o que acontece. Temos 1 sobre 2A vezes A, que dá 1 meio nesse sentido. Então, vamos anotando aqui. 1 meio, ok? Temos 1 sobre 3A vezes A sobre 2 nesse outro sentido. Então, 1 sobre 3A vezes A sobre 2, vamos ver quanto que dá. Dá 1 sexto. Ok, 1 sexto nesse outro sentido. Daí temos 1 nesse outro aqui, que seria o mesmo sentido desse aqui. Então, vou colocar aqui em cima como sendo 1. Temos 1 sobre 3A vezes a distância daqui até esse ponto, que seria 2A, 2 mais dá 2,5A. Então, 1 sobre 3A, 2,5, que é a mesma coisa que 5 meios. Então, 5A sobre 2. Corta esse, vamos ter 5 sobre 6. Então, temos nesse sentido aqui, que seria o mesmo sentido desse, né? 5 sobre 6. Ok, aí temos ainda essa carga de 1 sobre 2A. 1 sobre 2A vezes a distância até esse ponto aqui, esse apoio fixo, que seria A, dá 1 meio, né? 1 sobre 2A vezes A dá 1 meio. E ele gira nesse mesmo sentido aqui, ó. Então, 1 meio. Vamos ver quanto que dá em cima? Em cima dá 1 mais 1 meio, que dá 3 meios. Ok, aqui 5 sextos mais 1 sextos dá 1. 1 mais 1 meio dá 3 meios. Ou seja, 3 meios nesse sentido e 3 meios nesse sentido, momento com relação a esse ponto já dá igual a zero só por essas forças aqui atuando internamente no quadro. Ou seja, essa força aqui que teria vertical aqui não possui nenhuma influência e a reação dela é igual a zero. Se a reação dela é igual a zero vertical, essa reação também tem que ser zero na vertical, porque aqui a gente já tem as forças em y sendo equilibradas. Aí temos reação igual a zero na vertical. Reação horizontal, para calcular, só temos nesse ponto aqui, nesse apoio fixo. Esse já cancela com esse. Não tem reação horizontal aqui também. Então, todo quadro fechado dessa maneira, ele é autoequilibrado já por sua natureza. Então, tudo que a gente tem que fazer agora é o cálculo dos esforços, dos diagramas de esforço solicitantes. Então, vou começar pelo cálculo do diagrama de esforço normal. Então, novamente, começando desse ponto aqui, a gente vai resolver essa parte e depois essa, ok? Novamente, começando desse ponto, pega esse ponto aqui, esse nó rígido, e olha tudo que tem antes. Ok, aí a gente está analisando só a barra vertical, tá? Pegando daqui, olhando tudo que tem antes. Com relação à normal, só temos 1 sobre 3A. Esse 1 sobre 3A está claramente aqui tracionando essa barra vertical. Então, ela é uma força positiva. Então, daqui até aqui, ou seja, daqui até a rótula, eu vou ter 1 sobre 3A. Aí vamos aproveitar já, eu sei que ela é constante daqui até aqui, até esse ponto aqui, ou seja, ela é constante daqui até aqui, claro, porque eu não tenho mais força normal, nenhuma descontinuidade aqui, então ela vai ser constante aqui. Como que a gente poderia ver isso também? Fazendo uma seção aqui, ó. Então a gente faz uma seção aqui, aí já na outra parte, né, pega tudo que tem antes aqui, que seria 1 sobre 3A, ele está tracionando, ou seja, nessa barra até chegar aqui, ela é uma força normal de tração. Ou seja, eu vou lá na minha barra vertical e desenho o meu retângulo. Esse retângulo ele é positivo e tem o valor de 1 sobre 3A. Mesma coisa aqui, 1 sobre 3A. Beleza. Agora, analisando, fazendo uma seção aqui, ó. Daqui até esse ponto, analisando agora a barra horizontal e olhando tudo que tem antes dessa seção. Então,
aí não é mais seção, né, pessoal? A gente está calculando no ponto, mas só para representar aqui como que ficaria se a gente fizesse uma seção, tá? Então, nesse ponto, pegando tudo que tem antes de esforço normal, esse 1 sobre 3A ele não é mais o esforço normal, né? Porque a gente está analisando agora uma barra horizontal. Então, seria só esse aqui. Esse aqui, ele está aqui saindo da barra, né? Está puxando aqui essa barra. Logo, é um esforço de tração também. Aí vamos analisar a continuidade dele. Daqui até aqui ele também vai ser constante, né? Porque daqui até aqui não existe nenhuma carga provocando descontinuidade. Então, ele é um retângulo lá na parte de cima, retângulo positivo com o valor de 1 sobre 2A. Beleza, calculamos aqui então. Agora vamos para essa barra aqui. Dessa barra a gente vai calcular a normal e a cortante nesse ponto aqui e vai servir para toda a barra, né? Bom, a normal, ela tem aqui 1 sobre 3A. Só temos essa força normal agindo nessa barra e é negativa, né? Porque está comprimindo essa barra vertical. E como vimos nessa outra parte aqui, ela também vai ser constante daqui até esse outro ponto aqui. Então, eu vou nessa barra vertical, desenho aqui menos 1 sobre 3A. Beleza, agora eu vou para essa outra, minha segunda estrutura aqui. Então, deixa eu apagar esses cortes. Essa barra aqui a gente já analisou, essa barra aqui a gente já analisou. Temos que analisar só essa barra horizontal aqui. Bom, para isso a gente pode pegar desse ponto e olhar tudo que tem antes, ou seja, a gente faria uma seção aqui e olharia tudo que tem antes. Bom, essa daqui com relação à barra horizontal é uma força cortante, só entra essa normal. E essa normal ela é de compressão. Bom, temos isso aqui nessa barra horizontal aqui. Aí vamos analisar essa daqui. Vamos ter a mesma coisa, né? 1 sobre 2A comprimindo. Tem que ser a mesma coisa, tá, pessoal? Por que não pode ser diferente? Porque aqui as reações são igual a zero. Ou seja, não pode ter descontinuidade nesse diagrama. Logo, eu vou lá para baixo. Eu sei que é de compressão. Então, eu desenho um retângulo. Opa, até aqui. Um retângulo negativo. Qual seria a altura desse retângulo? 1 sobre 2A. Negativo, né? Menos 1 sobre 2A. Maravilha. Terminamos o diagrama de esforços normais. Bem tranquilo, bem fácil. Vamos agora para o diagrama de forças cortantes. Então, o diagrama de esforços cortantes, eu pego desse ponto novamente e olho tudo que tem antes. Então, essa força aqui, 1 sobre 2A, que é uma força cortante, está girando com relação a esse ponto na barra vertical em sentido anti-horário. Se é em sentido anti-horário, é negativo. E assim como o esforço normal, é constante daqui até aqui. Logo, seleciono aqui o retângulo e desenho aqui. Opa, parte de dentro, né? Se bem que isso não importa. Negativo. Esse valor dessa altura desse retângulo é 1 sobre 2A negativo. Então, menos 1 sobre 2A, assim como aqui é menos 1 sobre 2A. Perfeito. Agora eu pego desse ponto, na verdade da rótula, e olho tudo que tem antes, ou seja, nessa barra horizontal eu vou analisar. Essa força aqui passa a ser força normal, quando a gente analisa a barra horizontal, temos só 1 sobre 3A nesse sentido aqui. Ela gira com relação à seção em sentido horário, ou seja, é uma cortante positiva, é a constante daqui até aqui. Então, vamos ali, uma cortante positiva. Então, desenho aqui, tem um valor positivo. E aqui a altura dessa cortante é 1 sobre 3A. A altura dessa cortante não, a altura desse retângulo, né? 1 sobre 3A. Beleza, já analisamos essa barra aqui. Agora vamos para essa barra vertical aqui. Bom, pegando desse ponto, olhando tudo que tem antes, de cortante temos 1 sobre 2A. 1 sobre 2A, ele gira em sentido positivo, ok? Gira em sentido horário aqui. Então, e claro, né, como a outra barra também era, ele é constante em todo essa barra vertical ali. Então, é um retângulo positivo aqui, de altura 1 sobre 2A, e aqui 1 sobre 2A. Perfeito. Agora, a gente vai pegar, fazer a mesma coisa da normal, analisar aqui, pegando essa seção, olhando tudo que tem antes, agora nessa barra horizontal, seria nesse trecho aqui, vamos ter 1 sobre 3A, girando em sentido anti-horário com relação à seção, ok? 1 sobre 3A em sentido anti-horário. Vamos ver o outro lado da barra, que tem que dar igual. Vamos ter 1 sobre 3A em sentido anti-horário também. Ou seja, é um retângulo negativo, ele é constante em todo o eixo dessa barra. Então, negativo é o valor da altura desse retângulo, é 1 sobre 3A. Menos. Coloquei menos aqui, coloquei.
aqui menos 1 sobre 3A. Esse, então, é o diagrama de esforços cortantes. Muito fácil, né? Vamos agora para o diagrama de momentos fletores. Vou pegar a estrutura, todo esse desenho novamente e colocar ali ao lado. O diagrama de momentos fletores é mais fácil ainda. Então, eu vou começar desse ponto, eu sei que é zero. Aí eu pego nesse ponto aqui. Nesse ponto eu vou analisar tudo que tem antes, tudo que causa momento nessa barra vertical, nesse ponto aqui. Temos 1 sobre 2A que multiplica, vamos ver o que ele multiplica. Multiplica A. Então, 1 sobre 2A vezes A dá 0,5, ou 1 meio, né? 1 sobre 2. Ele traciona a parte de dentro aqui, né? Então, está tracionando aqui a parte de fora da nossa estrutura. Então, eu vou lá. Eu sei que ele sai de zero ali do apoio fixo, do apoio... Não, esse daí é um apoio fixo mesmo. E é igual a 0,5. Isso daqui ele sai da barra vertical. Bom, beleza. Eu sei que aqui, como não há descontinuidade, nessa barra horizontal, ele também tem que sair de 0,5. Como aqui está para dentro esse momento, então eu vou ter que sair de dentro também. Eu vou ter que ligar lá na rótula, porque eu sei que o momento é zero. E marco 0,5. Agora, esse momento aqui está saindo da barra horizontal. Bom, ok. Vamos ver agora nessa outra parte da esquerda. Então, aqui, ele não sai de zero, né? Tem 1 tonelada metro. Esse 1 tonelada metro eu vou desenhar como a gente já fez, aqui ele está antes de chegar no nó, né? E eu posso utilizar aquela regra da barra para o diagrama no sentido do momento. Então, aqui eu marco 1 tonelada metro. Vamos ver se ficou no sentido do momento. Ó, exatamente. Aí, eu vou para esse ponto. Esse ponto eu vou ter que calcular o momento gerado por essa parte toda, né? Essa parte de baixo toda. Temos 1 sobre 2A vezes a distância de A, nesse sentido, e em sentido contrário temos 1. Bom, esse momento a gente já viu que era 0,5. 1 menos 0,5 dá 0,5. E 0,5 aqui ele vai receber o mesmo sentido que a gente fez no diagrama para essa força, porque a resultante deu no sentido dessa força. Logo, ele vai para fora também. E eu ligo os dois através de um segmento de reta aqui. Ó. Eu sei que esse segmento de reta não é a minha linha de fechamento, é a própria linha do diagrama, justamente porque eu não tenho nada de carga concentrada ou qualquer tipo de carregamento ali no meio. Bom, se eu saio de 0,5 aqui nessa barra vertical, vou ter que sair na barra horizontal de 0,5 também. E do lado de fora, né? Porque ele sai do lado de fora. Vou ter que ligar lá na rótula que eu sei que o momento ele é igual a zero. Ligo aqui. Essa linha, novamente, é a linha do diagrama. E é igual a 0,5 aqui. Bom, ok. Vamos agora... Bom, ele sai de zero aqui, né? Vamos calcular o momento nesse ponto aqui. Agora a gente parte para a nossa segunda estrutura. Então, o momento nesse ponto, essa força aqui não provoca momento, temos só 1 sobre 2A vezes a distância de A, ou seja, temos 0,5 nesse ponto, e tracionando a parte aqui de fora. Então, eu vou nesse ponto e marco 0,5. E ligo lá na rótula, que eu sei que o momento ele é igual a 0, 0,5. Essa é a própria linha do diagrama, porque eu não tenho nada no meio. Bom, se eu sair aqui da barra vertical com 0,5, nessa barra horizontal, como não há nenhuma carga-momento aplicada, eu tenho que sair também de 0,5. Ok. Então, 0,5. Beleza. Agora vamos para essa outra parte da estrutura aqui. Então, aqui, lembra que a gente saiu de zero, que a gente não vai sair de zero. Vamos sair aqui, ó, como está antes de chegar no nó, a gente pode usar aquela regra da barra para o diagrama. Então, ele vai sair aqui de 1. Então, vamos conferir novamente se está no sentido do momento. Está. Ok. Aí, vamos para esse ponto aqui, nesse ponto, e vamos calcular o momento ali. Temos 1 sobre 2A, essa força que não entra, 1 sobre 2A vezes A, ou seja, temos novamente 0,5. Só que dessa vez ela está no mesmo sentido desse outro momento aqui, né? Bom, então a resultante nesse ponto de momentos é 1 sobre 2A vezes A, que dá 0,5, 0,5 mais 1, dá 1,5. E como está no mesmo sentido aqui, a gente vai adotar o mesmo sentido que a gente usou para desenhar a carga ali naquele primeiro ponto. Então, aqui seria 1,5. Bom, se eu saio aqui de 1,5, devo sair aqui também de 1,5. Aí, deixa eu apagar esse momento aqui. Bom, como não há nenhum carregamento no meio entre esses dois diagramas, né, esses dois pontos do diagrama,
eu ligo eles através de um segmento de reta aqui. Bom, ok, não tenho nenhuma carga concentrada, então não vai haver salto no meu diagrama. Esse é o nosso... Ah, esqueci de ligar aqui, né? Aqui. Deixa eu ver. Bom, tudo ligadinho. Esse então é o nosso diagrama de momentos fletores. Então, pessoal, esses foram os exercícios. Exercícios bem simples, tem exercício bem mais difícil aí, tá? Mas aí esses exercícios estão todos disponíveis e resolvidos naquele PDF que eu mandei. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo consultando aquele PDF, vocês só me mandem mensagem que eu estou disponível aí para ajudar. Bons estudos então, pessoal.